Começa agora o Semana 13, o podcast do PT. Isso mesmo, Iago. Aumenta o volume e fica por dentro das principais notícias que marcaram essa reta final de 2019. Bora começar, Marta? Vamos lá! Caros ouvintes, se o programa passado já teve fortes emoções, aguenta o coração para a segunda parte da nossa retrospectiva. Começamos o ano reverberando o início catastrófico da gestão de Jair Bolsonaro e os desdobramentos da implacável perseguição política contra o ex-presidente Lula. E antes de mais nada, começamos essa segunda parte da nossa retrospectiva com um dos fatos mais marcantes desse ano, a liberdade do nosso presidente Lula, livre após 580 dias de injusta prisão política. Pois é, Marta. Se há 1 ano e 7 meses o povo se indignou com a prisão política de Lula, na sexta, 8 de novembro de 2019, o que a gente queria mesmo era abraçar o melhor presidente da história do Brasil. Novamente nos braços do povo, o ex-presidente fez um discurso histórico em frente aos sindicatos metalúrgicos do ABC, palco de tantos momentos importantes da luta do PT e de Lula, em defesa de um Brasil mais justo. Na ocasião, Lula revela gratidão a todos e todas que lutaram pela sua liberdade. Vamos ver um trechinho? Eu tomei a decisão de ir lá para a Polícia Federal. Eu poderia ter ido a uma embaixada, eu poderia ter ido a um outro país, mas eu tomei a decisão de ir lá, porque eu preciso provar que o juiz Moro não era juiz, era um canalha que estava me julgando. Eu precisava provar que o Dallagnol não representa o Ministério Público, que é uma instituição séria. O Dallagnol montou uma quadrilha com a força-tarefa da Lava Jato, inclusive para roubar dinheiro da Petrobras e das empreiteiras. E diante de uma perseguição tão escancarada, no dia 17 de setembro, o Conselho Nacional de Direitos Humanos apurou as recentes denúncias do site Intercept sobre vazamentos dos diálogos ilegais e imorais dos procuradores golpistas da Lava Jato e do ex-juiz Sérgio Moro. Iago, e as conversas divulgadas pelo The Intercept confirmaram as denúncias feitas por Lula e seus advogados sobre a prática de lawfare em seus processos. Para quem não sabe, lawfare é o uso da lei como um instrumento de guerra e destruição do outro, onde não se respeita os procedimentos legais e os direitos do indivíduo. Em entrevista recente à revista Fórum, Lula revela as verdades por trás da perseguição de Moro e Dallagnol. Eu, quando fui prestar meus depoimentos na Polícia Federal, lá em São Paulo, lá em Brasília, quando eu fui na Polícia Federal prestar depoimento, quando eu dei depoimento para o Ministério Público, eu tinha clareza que eles não estavam tentando julgar um homem. Eles estavam tentando julgar um governo, um período de governo. Ora, o Dallagnol, na verdade, eu vou repetir uma coisa que eu tenho falado, ele deveria ter sido exonerado e preso a bem do serviço público com o PowerPoint. Porque você não pode ter um procurador falando, sabe, pelo Estado brasileiro, em nome da sociedade, contar a mentira que ele contou e depois dizer cinicamente, não me peçam provas, eu só tenho convicção. Dali ele deveria ter saído algemado para cadeia, exonerado, para salvar o Ministério Público. Falando em farsa, o escândalo laranjal do PSL de Bolsonaro se aproximou ainda mais da família do presidente, né? Pois é, Marta. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, no dia 16 de outubro, revelou uma possível ligação entre o desvio de recursos do esquema de candidaturas laranjas do PSL em Minas Gerais e as campanhas de Jair Bolsonaro à presidência da República e de Marcelo Álvaro a deputado federal. Para quem não lembra, Marcelo Álvaro é o ministro do Turismo do Bolsonaro. Isso mesmo, Iago. E essa prática configuraria a Caixa 2, movimentação de recursos de campanha sem declaração oficial à Justiça. Em português, claro, uma prática ilegal. Mas para tentar desviar o foco, Bolsonaro e sua turma, entre eles o seu fiel escudeiro Sérgio Moro, tentaram espalhar mais uma série de fake news atacando o PT. Mas a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, não deixou quieto, não. A bancada do PSL, a bancada do Laranjal, esse pessoal do Caixa 2, que utilizou candidaturas de laranja de mulheres, que vergonha! Essa bancada, esse pessoal que disparou o WhatsApp em massa, com mentira, e só ganhou a eleição na fraude. É para essa gente que eu quero me dirigir aqui. Parem com fake news, parem de atacar o PT.
Gente, por falar em Bolsonaro, o tal do Queiroz apareceu, diga aí, e envolvido num esquema de rachadinha, que é quando funcionários de gabinetes recebem um salário e tem que passar ou todo ou um pedaço para os políticos ou para, enfim, para lideranças. Essa prática é ilegal no Brasil, gente. Então, a Polícia Federal do Rio de Janeiro, o Ministério Público estão investigando essa denúncia que envolve o 01 de Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. E a gente vai ficar de olho. E olha só, segundo a pesquisa da Transparência Internacional no Brasil, para 82% da população, as eleições de 2018 foram influenciadas por notícias falsas, as fake news. Em resposta a isso, foi criada a CPMI das fake news. Composta por 15 senadores e 15 deputados, a CPMI passou meses investigando a criação de perfis falsos, sua relação com as eleições do ano passado, os ataques cibernéticos contra a democracia e o debate público. Integrante da comissão, a deputada do PT pelo Ceará, Luziane Lins, falou um pouco sobre o assunto. Bom, eu quero dizer assim, como o deputado Rui falou, para nós do PT isso é muito importante, porque essa é uma CPMI que nós estamos levando muito a sério. Nós estamos tentando fazer o máximo para que a gente possa desvendar toda a influência que as fake news e esse processo de publicidade digital que leva muitas vezes mentira à população brasileira. Além de tudo, outras questões ligadas a crimes cibernéticos, nós estamos tentando organizar para que agora a CPI vai deslanchar independente da obstrução do PSL. Para vocês terem uma ideia, estava aqui o próprio senador Flávio Bolsonaro, que é filho do Bolsonaro, estava aqui, votou contrário, mas foi amplamente derrotado, porque só apenas 4 votos contrários e tivemos 15 votos favoráveis aos requerimentos. Uma prova de que mesmo independente do partido político, também tem outros grupos políticos, outros partidos que estão querendo investigar. Então, Natália e Rui, a gente tem muito trabalho pela frente e nós, felizmente, trabalhamos muito. Tanto é que a maioria dos requerimentos são da bancada do PT. Então, fiquem ligados nessa todo o desdobramento dessa CPMI. Tem muitas emoções aí pela frente. Só para vocês terem ideia, nesses 97 requerimentos aprovados até agora, nós temos, por exemplo, o convite para o deputado federal Alexandre Frota vir falar sobre o próprio governo Bolsonaro, e está aprovado. Portanto, além disso, empresas vão ser chamadas aqui para responder. As empresas que foram denunciadas de disparo em massa na época do processo eleitoral. Então, assim, são muitas emoções pela frente. Então, acompanhe. Eu, o deputado Rui, que é jornalista, nós dois somos jornalistas, a Natália já vem trazendo o arcabouço da questão jurídica. Então, assim, nós estamos mais do que afiados para que a gente possa, de fato, levar essa CPMI a sério e a gente tentar criar um novo patamar, um novo paradigma sobre o processo eleitoral e as mídias digitais. E olha, essa CPMI tá pegando fogo lá em Brasília, viu? E já conquistou alguns avanços. Em depoimento na audiência no começo de dezembro, a deputada federal Joyce Hasselmann, antes aliada importante do núcleo de apoio ao presidente Bolsonaro, contou tudo sobre os bastidores da organização criminosa nas redes sociais em favor do bolsonarismo. Segundo a deputada, mais uma que se arrependeu de apoiar Bolsonaro, cerca de R$490 mil tirados do povo são usados para bancar pelo menos 1,87 milhão de robôs que espalham fake news nas redes sociais. Essa verba seria destinada ao tal Gabinete do Ódio, criado para cuidar da comunicação do presidente. Gente, isso é um absurdo. E a deputada do PT do Rio Grande do Norte, Natália Bonavides, fez um alerta sobre o discurso mentiroso de Bolsonaro. Esses tempos de pós-verdade, que é a mentira como política, e que tem sua bancada aqui na Câmara de Deputados e que tem sua representação lá no Palácio do Planalto e que nega a realidade para defender sua ideologia fascista e para defender coisas que não existem, né? Tipo a terra plana ou o racismo reverso. E que a gente não tenha dúvidas que a censura voltou. Que a censura voltou e isso vai requerer de nós toda a força e todo o repúdio para não deixar que ela se instale ainda mais. Seja lá no começo do ano, quando censuraram a propaganda do Banco do Brasil, porque apareciam pessoas negras e LGBT, porque apareciam, dando a mensagem de que essas pessoas, segundo esse grupo político, não deveriam nem aparecer, nem existir. Seja quando o ministro da Educação disse que ia cortar verbas das universidades, quais? Das que não agradavam. Seja quando Bolsonaro disse que os dados científicos que o diretor do INPE divulgou deveriam ter passado por sua liberação. E, abre aspas, palavras do presidente, nós não admitiremos que a Ancine faça peças ditas culturais que vão contra os interesses da nossa tradição judaico-cristã. Falando aí não só de censura, mas de intolerância religiosa. Mas a mentira tem perna curta, viu? A pesquisa Ibope de setembro desse ano revela um novo atributo a Bolsonaro. Para 55% da população, ele não é confiável.
Bolsonaro não chegou nem um ano de gestão e já é rejeitado por mais da metade do povo brasileiro. Que feio, hein? Falando em fake news, o desgoverno antipovo deu bastante vexame internacional esse ano. O discurso agressivo e mentiroso de Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU foi um dia para se esquecer na política brasileira. Ofensivo, racista, paranoico. Essa foi a definição da imprensa internacional sobre Bolsonaro. E eles não estão errados não, né, gente? Bolsonaro mostrou ao mundo o que realmente é. Com certeza, Marta. A única coisa de verdadeira no discurso foi a sua vontade de tornar o país cada vez mais submisso aos interesses dos Estados Unidos, sacrificando a nossa soberania. Por suas atitudes infames e comentários machistas, a barbárie de Bolsonaro virou manchete e piada na imprensa francesa, ganhando o Prêmio Nobel de Estupidez. Diferente de Bolsonaro, Dilma foi a estrela da vez de vários encontros internacionais. Convidada de honra, o discurso da presidenta era um dos mais esperados na Festa da Humanidade em Paris, este ano. Porque hoje o Lula representa a luta pela democracia no Brasil. E ele representa a luta pela democracia e, ao mesmo tempo, representa que um outro Brasil é possível, que um outro governo é possível, que um governo que, de fato, volte para a questão da retomada do crescimento econômico, da justiça social, da proteção do meio ambiente e de uma política que leve em consideração os movimentos sociais, o movimento das mulheres, dos negros, dos índios no Brasil. Ele representa essas duas questões, a questão democrática, a questão social. E voltando para a nossa retrospectiva, assim como o começo do ano, o segundo semestre de 2019 também foi marcado por grandes mobilizações populares por todo o mundo. Uma onda de protestos chegou às capitais do Chile, Equador e Argentina. Depois de apenas um mandato do amigo de Bolsonaro, Macri, os argentinos voltaram à extrema pobreza, mesmo caminho que o atual desgoverno vem promovendo com uma política neoliberal cruel e violenta. Marta, e quem paga a conta é o povo. Depois de mexer no bolso da população trabalhadora, os governos de direita na Argentina e no Chile deixaram a economia desses países em situação crítica, mas a força popular tomou as ruas contra os retrocessos do neoliberalismo. Fernando Haddad já tinha alertado a gente sobre o que esse atual desgoverno prometia para o povo. Ele não tem projeto para o país, a não ser armar as pessoas para que elas se matem. Só isso que ele sabe fazer. Olha o que os correligionários dele fazem. Sabe o que é o Bolsonaro? Vou dizer para vocês o que é o Bolsonaro. Ele é o casamento de um neoliberalismo desalmado, representado pelo Paulo Guedes, um neoliberalismo desalmado, que corta direitos trabalhistas e sociais, com um fundamentalismo charlatão do Edir Macedo. Isso que é o Bolsonaro. Sabe o que está por trás dessa aliança? Em latim, chama aura sacra fames, fome de dinheiro. Só pensam em dinheiro. É isso. E falando em crise, vale lembrar que o filho número 3 de Jair, Eduardo Bolsonaro, afirmou que o governo de seu pai não vai tolerar protestos como os que ocorreram no Chile e insinuou até a volta da ditadura. É isso mesmo, caros ouvintes. O discurso violento da família Bolsonaro flertou bastante com a ditadura militar esse ano, inclusive com a ameaça de voltar com o ato institucional número 5, o AI-5. Só em relembrar esse ato tão cruel da ditadura militar é um absurdo. E o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, repudiou as manifestações do clã bolsonarista e pediu reação imediata das instituições democráticas brasileiras. É uma ciranda do AI-5. É o AI-5 do Eduardo Bolsonaro, é o AI-5 do general Heleno, é o AI-5 do Guedes, e eu não vejo essa casa se movimentar. AI-5 significa fechar o Congresso, fechar o Supremo Tribunal Federal, é acabar com a democracia. O AI-5 para evitar que as pessoas se manifestem. Em 2012, 2013, esse país foi para as ruas. E ninguém ameaçou com o AI-5. A gente absorveu, porque a gente acredita na democracia. O nosso partido, que é de esquerda, acredita na pluralidade partidária desde o seu nascimento. E acredita na participação de todos. Criamos mais conselhos do que todos os outros partidos na história. Participação popular. Agora a gente precisa rever, dar qualidade ao debate democrático.
Em apenas um ano de governo, são inúmeros os retrocessos de Bolsonaro, em especial na questão ambiental. Desde a perseguição a ONGs, chegando até a ampla liberação absurda de novos agrotóxicos, a lista de retrocessos não para de crescer. Além do desmatamento da Amazônia, outra catástrofe marcou a gestão no governo antipovo: o vazamento de petróleo que desde setembro atinge todo o litoral do Nordeste. Os primeiros focos de contaminação nas praias do Nordeste foram detectados no dia 2 de setembro e a demora de Bolsonaro em agir contra o óleo teve um alto preço. Pela falta de atitude do desgoverno, a bancada do PT acionou a Procuradoria-Geral da República cobrando respostas do ministro anti-meio ambiente. Iago, o PT não ficou quieto não. O líder do PT no Senado, Humberto Costa, e os senadores Jacques Wagner, do PT da Bahia, Rogério de Carvalho, do PT de Sergipe, denunciaram a falta de ação do governo Bolsonaro. Os primeiros sinais desse desastre aconteceram no final de agosto. E somente ontem, esse governo incompetente e irresponsável, que odeia o Nordeste, tomou as primeiras e inúteis medidas até agora. Os barcos da Petrobras, as embarcações que poderiam fazer esse trabalho não foram mobilizados quase 60 dias depois. Eu estou só dizendo que o povo nos julga pela nossa postura frente ao problema. E me perdoe, comungando de suas palavras, a postura me parece de uma inércia absoluta. Os manguezais, como de Embaçaí, na Bahia, foram todos tomados por esse óleo. É a população do Nordeste que está tirando no braço, junto com as prefeituras e os governos estaduais, o óleo que está nas praias, correndo risco. Esse óleo tem substâncias altamente tóxicas para a pele, para a respiração, falta equipamento para a proteção das pessoas que estão lá, e vem gente aqui falar que é isso que deve ser feito, que é a população que deve ir limpar o petróleo. E para que serve governo? E para que serve ministro de meio ambiente? E para que serve a Petrobras? Por que esse ministro Salles não pede logo demissão? É um governo que conhecimento não tem importância. Então pode ter aquecimento global, não é isso? E aí queima a floresta amazônica. Conhecimento não tem importância, então pode desregulamentar o trânsito, porque não tem importância, a opinião dele é que tem importância. Aquele óleo tem benzeno que é altamente cancerígeno. E, portanto, nós dependemos, inclusive, das formas como os voluntários vão trabalhar, porque, caso contrário, nós vamos consertar um problema e deixar uma legião de contaminados por benzeno. Pelo menos isso o presidente da República devia fazer, demitir esse incompetente, para fazer de conta que ele está preocupado. E enquanto Jair Bolsonaro afunda o país em um desastre econômico com políticas ultraliberais, o PT prova mais uma vez que está ao lado do povo. Isso mesmo, e a prova disso é que, para combater todo esse retrocesso, o Partido dos Trabalhadores lançou o Plano Emergencial de Emprego e Renda, que mostra o caminho para criar 7 milhões de vagas a curto e médio prazo. A proposta é uma iniciativa do PT em parceria com a Fundação Perseu Abramo, bancadas no Congresso e Instituto Lula, para mostrar como o país pode sair da estagnação econômica do desgoverno de Jair Bolsonaro. A presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, falou um pouquinho sobre o plano. O povo brasileiro sente a crise econômica na pele e no bolso. A pobreza voltou a assombrar o Brasil. O Brasil está voltando ao mapa da fome. Gás, gasolina e álcool, cada vez mais caros. E o desemprego, batendo recorde. Enquanto o povo paga a conta da crise, o governo corta investimentos em educação, saúde e acaba com a aposentadoria. Tira dos mais pobres para entregar aos mais ricos. Para o PT, a solução é o caminho inverso. A solução é investir nos brasileiros e brasileiras, fazer o dinheiro rodar na mão do povo, aumentar o consumo, expandir a produção e fazer a roda da economia girar de novo. Nunca acreditamos no quanto pior melhor. Fazemos uma oposição em defesa do povo brasileiro. Por isso, criamos o Plano Emergencial de Emprego e Renda, um programa com 9 diretrizes, capaz de criar 7 milhões de empregos em curto e médio prazo, solucionar um problema emergencial e deixar um legado por muitos anos. Um plano para o Brasil voltar a crescer e para o povo brasileiro voltar a sorrir.
Outro fato marcante desse segundo semestre de 2019 foi o 7º Congresso Nacional do PT. As etapas do Congresso rolaram desde setembro, fortalecendo a participação de filiados e filiadas nos rumos do partido. As delegadas e os delegados definiram a nova direção, com a reeleição da presidenta Gleisi Hoffmann e eleição do novo Diretório Nacional, disputados com Walter Pomar e Margarida Salomão. O encontro retomou bandeiras históricas do PT, que atualizou a luta contra a extrema-direita neoliberal e traçou uma alternativa democrática e popular para o Brasil. E o mais especial, contou com a presença de Lula. É isso mesmo. O presidente Lula abriu o Congresso com um discurso carregado de muitos agradecimentos a todos e todas aqueles que o apoiaram e seguem lutando por sua inocência. Vamos ver um trechinho? Portanto, vocês sabem que esse processo que me fez ficar livre aqui da segunda instância não é o meu processo. Meu processo é o que nós estamos lá com habeas corpus contestando que o Moro não tem autoridade moral e ética para julgar o processo meu. E eu ainda continuo desafiando todos eles a mostrarem um ato ilícito meu em toda a minha vida política desse país. Sinceramente, acho que nada vencerá o amor, sabe, nesse país, e eu acho que a gente aprende a gostar e amar das pessoas num conjunto de coisas que nós fazemos. E hoje eu posso dizer para vocês, eu sou eternamente grato a vocês, porque eu aprendi a amar cada companheiro militante, às vezes anônimo, que em algum momento desse país, sem me conhecer, gritou Lula livre, foi provocado, resistiu, e agora nós estamos perto de vencer essa batalha. Muito obrigado, meus companheiros. Eu estou convencido disso. É apenas uma questão de paciência. Eu dizia, vocês não estão prendendo um homem, vocês estão prendendo uma ideia. Uma ideia que esse povo já aprendeu a gostar. O povo gosta de liberdade, o povo gosta de comer bem, o povo gosta de trabalhar, o povo gosta de ganhar um salário razoável, o povo quer tomar uma cervejinha. Vocês estão prendendo um cara que, por conta do povo, possibilitou que o povo tivesse um degrauzinho de conquista social. E o que eles fizeram? Me prenderam, e hoje eu me sinto muito mais forte do que quando eu me entreguei à política federal. E em sintonia com o que o ex-presidente Lula tem defendido desde sua prisão política, o Partido dos Trabalhadores lançou uma revista que traz todos os feitos dos governos Lula e Dilma. Sob a autoria das ex-ministras Miriam Belchior, Tereza Campelo e Sandra Brandão, o tamanho do legado deixado ao Brasil pelo Partido dos Trabalhadores é materializado sob o título O Partido que Mudou o Brasil, a verdade sobre os governos do PT. E você pode conferir a revista no nosso site, www.pt.org.br. E para finalizar esse último programa do ano, vamos falar sobre a última pesquisa Vox Populi desse mês de dezembro. E olha só, Lula presidente é o desejo do povo brasileiro. 68% dos entrevistados e entrevistadas guardam na memória e votariam em Lula para presidente. E o que é do Brasil é do seu povo, não é para ser entregue aos estrangeiros. Esse também é um dos recados da pesquisa, onde 64% dos brasileiros são contra a venda do pré-sal, patrimônio brasileiro descoberto na gestão de Lula, que corre sérios riscos na gestão de Jair Bolsonaro. Olha, minha gente, semana 13 vai dar uma pausa esse ano para festejar, viu? Voltamos na semana do dia 6 de janeiro, viu? Por isso, um ótimo Natal e um feliz Ano Novo. Em 2020, continue sintonizado na luta.